Olá, meu nome é Raoni Kuzma. Meu nome é Cláudia Lima. Eu sou a Beth Auríquio. E esse é o BioBuildCast, um bate-papo sem filtro sobre bionegócio dentro da dinâmica do mercado de beleza. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial para falar com a gente, que é a Tati Paixão, que além de ser uma grande amiga, é uma pessoa que vem aí transformar o contexto que a gente vai pensar, imaginar e interagir sobre ESG, reputação de marca, sustentabilidade, de um jeito aplicado à indústria. Então, Tati, por favor, primeiro seja bem-vinda e conta um pouquinho pra gente quem que é você na fila do pão, meu. Obrigada pelas boas-vindas, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma surpresa muito gratificante ter sido convidada para esse podcast e espero efetivamente contribuir, assim, compartilhando um pouquinho da minha experiência e das minhas vivências aqui enquanto profissional de relações públicas especializada em reputação corporativa, reputação de marcas, enfim. A gente acaba chegando também nas pessoas, né? ESG é a palavra da moda, eu fico muito feliz que ela esteja vivendo esse momento de viralização, porque isso impacta cada vez mais pessoas, né? Então, enquanto estivermos aí sensibilizando e buscando conscientizar toda a sociedade, todas as lideranças políticas, públicas e privadas, a gente tem mais espaço e mais chance de efetivamente tornar esse mundo que a gente vive um pouco mais justo, inclusivo, regenerativo e de uma forma que não deixa ninguém para trás. Tati, querida, muito bem-vinda ao nosso BioBeauty. Minha querida, você falou do ESG como palavra da moda, mas conta um pouquinho pra gente o que é ESG, o que é exatamente ESG, o que é que os nossos ouvintes vão poder aproveitar, né, da sua presença no BioBeauty. Conta pra gente um pouquinho do que a gente vai discutir lá no nosso BioBeauty. Cláudia, ESG é um acrônimo das palavras Environmental, Social e Governance. Então, meio ambiente, social e governança em português. E, na verdade, muito se discute como se fosse um termo completamente novo, que explodiu agora no mercado, mas o ESG, ele não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, ele é a própria sustentabilidade, né? E aí, usando alguns conceitos e alguns termos, de relatórios e de instituições que são consolidadas e referências nessa área, como o Pacto Global Brasil, como a Organizações das Nações Unidas, e vou assim me apoiar também em algumas informações de relatórios compartilhados, realizados e compartilhados pelo Pacto Brasil, a Stiling, a revista RI, enfim, gente, eu tentei assim buscar minimamente fatos, evidências para que a gente possa sustentar um pouco dessa conversa. E aí, quando a gente vem com essa questão do ESG, né, que ele não é uma evolução da sustentabilidade, ele é a própria sustentabilidade, a gente se pergunta, mas como surgiu esse termo? Por que ele surgiu? E assim, por que em voga agora, né? Então, só trazendo um pouquinho de contexto, em 2004, o Pacto Global da ONU com o Banco Mundial criou um documento chamado Who Cares Wins, provocando 50 das principais instituições financeiras do mundo numa reflexão sobre a entrega de fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Então, aí surgiu o termo ESG, né? E assim, resumidamente, o que eles queriam? Que na forma de exercitar os seus negócios pudessem ser minimizados impactos negativos e potencializados os impactos positivos. Obviamente, as instituições financeiras, o mercado financeiro,
engajando e puxando esse movimento, poderia influenciar e começar a impactar todos os outros setores aí da nossa sociedade. Então, é isso. É um termo cunhado ali pelo mercado financeiro e que hoje está mais comum, né, se torna cada vez mais conhecido de toda a sociedade, através das agendas impulsionadas pela imprensa, pela própria iniciativa privada, as instituições não governamentais e até a sociedade civil, né? E a gente vê essas novas gerações, os millennials e a geração Z já se posicionando de uma forma bastante clara e efetiva sobre todos as temáticas por trás dessas 3 letrinhas. Tati, você me permite fazer uma pergunta? Como está a receptividade das empresas em relação a esse tema? Você sente que isso está repercutindo da maneira como se esperava? Como as grandes, médias e pequenas empresas estão avaliando esse tema e buscando mais informações sobre o ESG? De 2019 para 2020, o tema ESG ele vem ganhando bastante relevância em debates públicos, e quando a gente fala público, é de espaços públicos, não necessariamente só políticos. É público porque todo mundo pode participar, porque está nas redes sociais, porque está na mídia, porque está na pauta das empresas. Tá? Ainda que a opinião pública esteja focada nas questões mais ambientais, a gente vem percebendo que as ações são mais direcionadas ao social. E aí, respondendo à sua pergunta, Beth, as empresas estão sensibilizadas? Na verdade, estão tomando, aqui, especialmente aqui no Brasil, que ainda existe muito espaço para ser explorado. Tá? Então, de acordo com um relatório publicado sobre o panorama do ESG no Brasil, do Pacto Global, junto com a Stiling, estima-se que os investimentos estarão no centro os investimentos em ESG estarão no centro da estratégia das maiores instituições financeiras do mundo nos próximos 3 a 5 anos, e o que se espera, obviamente, a reverberação desse movimento em todos os outros setores. Tá? Dentre as frentes que estão mais sensibilizadas a esse tema, o setor de agronegócio, o próprio setor de investimentos, e os setores que menos estão familiarizados com esse tema, pasmem, é o setor de bebidas e alimentos e o setor de moda e beleza. Super interessante, né? Coisa doida. E Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque o que a gente vê muito também é o uso inadequado de uma narrativa que muitas vezes ela vai por uma onda de mercado. Então as pessoas falam, não, porque a gente é sustentável, a gente abafa, a gente é super legal com todo mundo, com o meio ambiente, com o universo da diversidade, mas a gente sabe que da porta para dentro a coisa é muito diferente. Quais são os riscos de ruído de imagem ou de fragilidade de reputação que essas empresas que usam desse marketing mais plural ou mais verde têm de forma prática? Assim? Muito bacana você trazer essa questão, Raoni, porque a própria sociedade já vem cobrando narrativas que sejam coerentes e consistentes à prática. Acho que a gente pode talvez começar, para responder de uma maneira mais adequada a sua pergunta, colocar 2 pontos, né? O que é identidade, o que é imagem. Identidade é aquilo que é o DNA, de uma marca, de uma empresa, de uma pessoa. É a essência, é aquilo que a torna única. A partir do exercício da sua identidade, você gera a imagem. Então, a imagem é a percepção e a opinião que as pessoas têm sobre uma pessoa, sobre uma marca, sobre uma empresa, né? Então, o exercício da sua identidade vai gerando uma série de imagens e, assim, a consolidação dessa percepção das imagens é o que traz a construção da reputação.
que é um estado ou um sentimento associado a essa pessoa. Isso depende muito do momento da empresa, do seu histórico de fatos, evidências, consistência e coerência entre as suas narrativas e as suas práticas. E agora a gente vem para a questão das narrativas, né? E a gente costuma, assim, muito tem se falado, né, sobre narrativas ESG, comunicação de ESG, e assim, depois de escutar muitos colegas discutindo sobre o tema, eu tenho uma posição bastante clara com relação a isso, né? Que narrativa sustentável é diferente de comunicação de ESG. A narrativa sustentável é aquilo que traz a história, o storytelling, a beleza, o romance, por trás de tudo aquilo que você está, que a empresa está desenvolvendo enquanto inovação e compartilhamento de valores. A comunicação de ESG eu já vejo de uma forma um pouco mais pragmática. Se o ESG trata de ações políticas que tenham seus indicadores que possam ser mensurados, a gente está falando da comunicação efetiva daquilo que está sendo implementado. E o que é importante é que, assim, para a construção de uma imagem que seja coerente e que gere uma reputação sustentável, que seja saudável, que ela possa se perpetuar e gerar, assim, a manutenção do seu legado, é que as suas práticas, as suas políticas, os seus indicadores de ESG sejam compatíveis aos seus discursos, à sua narrativa. Então, beleza. Acho que assim, tem uma pergunta que é bacana, que eu acho que as empresas devem se fazer, né? No sentido de equalizar a sua narrativa com a prática. Qual é o meu discurso de marca? Então, esse é o ponto. Perfeito. Qual é o meu discurso? Onde eu me posiciono? Qual é a imagem que eu quero refletir a partir da minha essência? E aí a gente vem para uma outra questão de resgate de propósito, né? Que muito também vem se discutindo, é um termo que infelizmente já vem se tornando banalizado, mas eu acho que é onde começa tudo. O propósito é o porquê. Por que uma marca existe? Por que uma empresa existe? E definitivamente, quando a gente fala ali do valor compartilhado, assim, de que forma eu faço a economia prosperar, definitivamente devolvendo para a sociedade aquilo que ele é de direito. Eu acho que esse acho que é a grande charada. Que espetáculo, eu acho que a gente comunga realmente dos mesmos pensamentos. Que bom esse grupo super legal aqui. Agora, Fantástico. eu tô adorando, né? Essa coisa vai fluir de uma forma, viu, Raoni, muito orgânica, né? Literalmente. Mas, Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô adorando, assim, teu posicionamento, principalmente sobre essa Uhum. questão de reputação e tal das empresas. A gente sabe que as grandes empresas, elas carregam um nível de responsabilidade muito maior, né? Né? E só para Sim, citar, a L'Oréal, que já tem esse objetivo já determinado para os próximos anos, até 2030, vai estar com a gente também no BioBeauty, né? Isso, pois é, isso é uma coisa muito muito legal. Mas eu bacana. queria te fazer uma provocação assim. O que que você percebeu? Eu sei que você trabalha com isso há muito tempo, mas como é que você percebeu essa situação, tá? Do ESG real, pé no chão, durante a pandemia? Porque a pandemia mexeu com todo mundo, né? Como é que você Sim. está sentindo isso? A gente espera que ela tenha trazido alguma coisa positiva. Não é possível que seja só negativa. E a gente sabe que não foi apenas, né? Foi um freio de arrumação na humanidade, né? Mas qual foi a contribuição positiva da pandemia em relação ao ESG? O que, que você me diz? Eu acredito que a pandemia, em parte, impulsionou, na verdade, essa visibilidade do termo ESG, que é um termo que propõe um olhar mais humano, prático, alinhado com as demandas da sociedade e das novas gerações. E naquele momento, todos os setores, né, se viram na condição de como eu faço para usar a minha condição
de acesso, o meu conhecimento, a minha estrutura, o meu domínio de processos, a minha autoridade para suportar a humanidade. Então, aí a gente vê empresas concorrentes unindo forças para a produção de álcool gel, unindo forças para apoio a causas humanitárias. Você vê algumas empresas que ainda não estavam, empresas que ainda não estavam em condição de consolidação, assumindo liderança e protagonismo no sentido de que é possível sim nós adequarmos políticas, processos e procedimentos, práticas de gestão que nos permitam, né, estar em harmonia com condições sociais, econômicas e ambientais, aumentando ainda a competitividade, sabe? Eu acho que é muito disso. De novo, não são todas as empresas que estão sensibilizadas e nem preparadas. Eu acredito que a gente viva e estejamos iniciando, acho que a pandemia nos trouxe, né, esse início de transição. Eu acredito, como você bem disse, Cláudia, não é possível que não tenha ficado nenhum legado positivo. Eu acho que a gente entra num período de transição para a regeneração. É um pouco do discurso de movimentos como o capitalismo consciente, movimentos como o Sistema B, o próprio Instituto Ethos tem bastante dessa robustez de discurso, e eu acho que temos espaço para atuar de forma transparente, de forma consciente, de forma responsável nos nossos negócios, gerando inovações de impacto e definitivamente respeitando e trazendo todas as pessoas desse ecossistema para a realidade das empresas. Eu acho que precisamos pensar o ecossistema como um todo. Não somos mais partes isoladas. O que eu espero que assim, esse funcionamento das reflexões, né, advindas da pandemia nos permita efetivamente pensar na regeneração do planeta e a responsabilidade de cada um de nós nesse processo. E Tati, uma outra pergunta, até pensando nessa relação de ecossistema que você falou, não sei se eu vou ser claro na pergunta, tá? Mas vai valer pelo menos a intenção. Se a gente pega, por exemplo, a gente está entendendo que as pessoas na ponta ali, a relação de consumo, ela está cada vez mais, logicamente, naquilo que é possível, demandando uma certa transparência. Então, Sim. o SG ele tende ali a crescer a partir desse movimento da demanda de consumo. Aí você tem o universo da indústria de produto acabado, né, o produto final ali, que tem que responder essa demanda. Então, eles têm uma necessidade de ser mais ágeis nessa resposta. Mas a indústria de matéria-prima, por exemplo, você sente que ela tem estrutura para, não vou dizer da noite para o dia, porque nada se muda da noite para o dia, mas para se adequar a esse universo SG, ela está aberta a isso ou ela ainda tem alguns, vamos dizer assim, algum tipo de pé atrás, porque a gente está falando de fato de mudanças muito estruturais, não é só mudança de portfólio. Como é que você enxerga na tua experiência assim, a visão da indústria de fornecimento, da cadeia de valor dos setores, se eles estão preparando ou se preparando ou têm abertura para essa nova fase? Sim, é bem interessante a sua pergunta, Raoni. Obviamente eu não posso responder por todas, mas da minha experiência e do que eu venho conversando, sentindo, dos grupos que eu venho participando, né, grupos de trocas de saberes sobre esse tema, é que existe espaço e existem empresas genuinamente dispostas a dar o próximo passo para a transformação. Eu concordo com você que não é simplesmente você buscar pelo seu propósito, identificá-lo e começar a trabalhar nele. Você vai passar por um processo de revisão de cultura, de adequação de processos operacionais, industriais,
de revisão das suas relações na própria cadeia, e como você bem falou, né, é um ecossistema, estamos num processo da cadeia produtiva. Se as empresas de matérias-primas terão esse espaço, eu acho que assim, é quase que uma questão de sobrevivência, né, enquanto impulsionadores dessa cadeia, tem que começar lá. Né, a gente vem percebendo, até por esses movimentos aí de uma nova economia, discussões sobre certificações de empresas que trabalham para esse fim, os próprios indicadores do ESG que puxam a tomada de decisão e revisões estratégicas e revisões de processos das empresas. E definitivamente eu entendo que assim tem espaço e é preciso que as empresas estejam adequadas. Né? Quando a gente fala que os investimentos em ESG vão estar na pauta do setor financeiro nos próximos 3 a 5 anos, a gente já imagina assim a reverberação dessa decisão. Então, vai chegar um momento em que não vão mais haver créditos para as empresas que não estejam em processo de adaptação ou já adaptadas. Eu trouxe um dado, na verdade, da Europa, né, que a ONU indica que até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos da Europa estarão nos critérios ESG. Isso corresponde a mais ou menos 8,9 trilhões de dólares. E 77% dos investidores institucionais não comprarão produtos ESG em 2 anos. Então, a gente está falando assim, de uma urgência, né, de conscientização e de mobilização para que todos esses processos comecem a acontecer da forma mais adequada possível. Sim, respondendo à pergunta, não acho que só as empresas de produtos acabados estão ali na frente, né, lidando no dia a dia com seus consumidores, mas as empresas de ingredientes cosméticos seguem a mesma linha. Afinal, somos todos parte do mesmo ecossistema. A gente não tem mais espaço para que uma das peças rompa essa corrente, vou chamar de corrente do bem, é a corrente da transformação, é a corrente que vai mudar o jogo. Espero ter respondido a pergunta. Sim, muito. Eu estou adorando aqui o papo, nossa, aprendendo um monte. Eu falei para a Tati um pouco antes que eu sou professora, então eu sou estudante pro resto da vida. Então isso é uma coisa maravilhosa. Tati, o nosso público do BioBeauty vai ter muita coisa para aprender, né, durante o nosso evento. O nosso evento, Raoni, eu acho que já é um sucesso desde a sua concepção. Ai, com certeza. Não é? Porque está trazendo para as pessoas essas coisas, essas informações que são cruciais para os próximos passos do Brasil. Porque certamente quem não estiver focado nessa área de ESG, de bioeconomia, de respeito ao meio ambiente, de respeito à qualidade, não é, dos produtos que a gente está efetivamente consumindo, ele está fora do mercado. Não é? Os exemplos que você trouxe, Tati, da Europa, isso nos mostram, tá certo? E que nós replicamos realmente as coisas boas que vêm da Europa, felizmente, né? Também, isso mostra que o futuro é esse, né? Então, só ressaltando a minha felicidade, a minha alegria, né? E o meu orgulho de ter tanta gente no nosso país competente como você, Tati, né? E que luta, é idealista, luta por uma causa, né? Como o Raoni vem levantando essa bandeira também há tanto tempo, a Beth também. Nós fazemos parte desse time que quer levar para o Brasil, quer mostrar que é possível, não é, essa união de forças. Eu concordo, eu fico lisonjeada com seus comentários e eu confesso que essas são as minhas verdades, né? Enquanto profissional de relações públicas, eu sempre tive a clareza do meu propósito, né? De trabalhar a comunicação para o bem público e assim advogar por essas causas faz com que eu me sinta na minha plenitude, na minha essência e definitivamente eu acredito que todos nós temos um papel muito maior a cumprir
aqui nesse mundo, né? Então, precisamos sim usar os nossos espaços privilegiados, né, de conhecimento, de acesso, de networking, de estrutura, de influência, para efetivamente incitarmos conversas que sejam necessárias, urgentes, essenciais, né? Estamos aí num caminho de aprendizado. Eu acredito que não exista a receita do bolo. Não quero ser repetitiva, porque eu acho que assim a maioria dos discursos hoje são fundamentados nisso, né? Nós não temos uma bússola, nós não temos um mapa para o que vem de agora em diante. Então, quando se fala desses modelos de inovações colaborativas e de literalmente unirmos forças e nos apoiarmos cada um dentro da sua expertise para que a gente possa construir um futuro melhor, eu acho que faz muito sentido, sabe? De novo, a gente está falando de formas de equilibrar lucro e propósito, e na verdade eles são indissociáveis. O ponto é que até então o lucro estava fazendo uso de recursos que não são renováveis. E assim, ainda bem que ali atrás tomou-se a consciência de que assim, estávamos num processo de degradação. Então, como é que a gente faz para manter a roda da economia girando, mas de uma forma mais consciente, responsável e incluindo as pessoas? Quando a gente fala de inclusão e uma provocação para o segmento, né, de HPPC, e também derivada de uma conversa com a minha amiga Jordana, que a gente vem percebendo, né, lindos lançamentos inclusivos e nas narrativas sustentáveis e inclusivas, mas efetivamente todas as pessoas do ecossistema, da cadeia, têm condições de acessar esses produtos? Eu sou conselheira de uma ONG em São Paulo que trabalha para o alívio à pobreza por meio da educação. Nós sabemos a realidade do que acontece ali nas comunidades nas quais a gente atua. E muitas dessas pessoas, elas podem até ter acesso ao shampoo e ao sabonete, mas elas têm que escolher entre um ou outro para poder comprar um desodorante, né? Então, de que tipo de inclusão a gente está falando quando fala de lançamentos de produtos para higiene ou de Boa. cosméticos, por exemplo? Quando a gente fala de linhas específicas, especialmente aí no segmento de maquiagens, né, para diversidade. De que diversidade a gente está falando? De que inclusão a gente está falando? Onde está a pluralidade? Então, a gente, de novo, volta para a questão das narrativas sustentáveis, mas na prática, como isso acontece? A gente vê as empresas, acho que eu vou aproveitar esse gancho, se vocês me permitem, para entrar em outros Claro. pontos que foram explorados também por esse panorama do ESG no Brasil, que a opinião pública ela trata bastante do pilar ambiental, quando na verdade as empresas estão fazendo os seus maiores investimentos na área social. E dentro do social, a priorização, eu vou trazer aqui alguns indicadores. A priorização está em criação de mecanismos internos de compliance e governança, gestão de resíduos, criação de comitês de governança, apoio emergencial à Covid e apoio às comunidades do entorno. Todas essas ações iniciadas aí pelas empresas estão acima aí de 60% dos seus investimentos. E aí a gente vem ali com políticas de equidade de gênero com 57%, equidade de raça 46%, e LGBTQIA+, com 31%. Então, quando a gente olha o pilar do S do social, o que efetivamente está sendo trabalhado? Tudo tem um começo, obviamente, cada empresa dentro dos seus processos, da sua história, da sua cultura, do seu propósito, da sua missão, tem o seu ponto de partida, isso é louvável, mas eu acho que a gente, de novo, precisa tomar muito cuidado com as nossas narrativas e as nossas práticas.
nada de errado em comemorações públicas, por exemplo, comemorações pelas bandeiras aí da comunidade LGBTQIAP+. Mas essas empresas que mudam os seus avatares nos períodos de comemoração como forma de se aliar ao movimento e se mostrar solidária ao movimento, elas efetivamente têm implementadas políticas para essas minorias. E aí não é só uma questão de adaptação de infraestrutura, é adaptação da cultura, da comunicação inclusiva, de sistemas que possam fazer com que essas minorias sejam efetivamente representadas dentro das empresas, né? Então é um pouco disso. Não sei se eu fui muito Não prolixa nessa foi, explicação, adorei. mas Foi eu acho que são ótimo. discussões assim urgentes, né? Você vê as bandeirinhas Isso. sendo levantadas quando as empresas não estão ainda preparadas para esse tipo de discussão. Enfim, a gente tem essas tratativas, elas são muito mais profundas. Segundo o reporte do Pacto Global, a gente vê que só 31% das empresas respondentes da pesquisa estão efetivamente considerando em suas políticas essas minorias. Eu acho que a gente tem bastante espaço, eu acho que existe inúmeras possibilidades para que as empresas que de verdade queiram atuar para a transformação, para a inovação social, para o impacto positivo, para a devolução de valor para a sociedade, Foi acho que excelente, existe espaço Tati. sim para elas exercerem um protagonismo que seja verdadeiro. O discurso tem que ser compatível com a prática, em todos os sentidos. A sociedade vai cobrar. Queria só colocar, Tati, no meio dessa discussão, tá? Essa questão inclusiva eu acho extremamente importante. Mas você vê que as pessoas com deficiência, né, elas são, não é nem que elas não sejam incluídas, mas elas são, a palavra é que elas são efetivamente pessoas invisíveis à sociedade. Elas estão começando Exatamente. a se tornar visíveis agora, né? Sim, Então, sim. é uma bandeira que eu acho que é ainda mais forte, sabe. Por quê? Porque a diversidade, de opção sexual é uma coisa que as pessoas estão indo para frente, estão indo para cima. "Olha, eu estou aqui, eu faço parte da sociedade". Me chamaram a atenção de uma coisa recentemente, né, uma professora da Universidade do Vale do São Francisco, que dá aula exatamente sobre isso, falando, né, sobre como o quanto essas pessoas são invisíveis. Veja, se você Uhum, tem preconceito com pessoas de cor, tá? Você é uma pessoa racista. Se você tem uhum, preconceito com pessoas, que têm, essa diversidade sexual, você é homofóbico. Mas qual é o uhum, preconceito que você tem com pessoas com deficiência? uhum, Não existe, né. uhum. Isso não é nem comentado. E na verdade já existe, acho que foi a discussão da semana, sobre A história do ministro da a educação questão é. exatamente, da segregação de crianças com Uhum. deficiência, nas Sim, escolas, né. Então, todas as instituições que lutam, que carregam essa bandeira, absolutamente repudiam, esse tipo de decisão. E nós temos também que dar voz a esse movimento, porque a gente não pode claro, regredir. Então, eu concordo com você, não são só as pessoas com deficiência que são invisíveis, as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, também, cada uma das letras do acrônimo carrega uma causa, carrega uma história, carrega uma luta, e elas precisam ser vistas, respeitadas e terem espaços para suas conquistas e para suas evoluções, e de novo, o que cada um de nós dentro do nosso espaço privilegiado, pode fazer
para incitar esses diálogos, para abrir espaços de transformação, né, para definitivamente cobrar posições, cobrar implementações, cobrar revisões de iniciativas e políticas que já estejam rodando, que estejam no ar, para que cada vez mais essas minorias sejam representadas, né? E são minorias que são a maioria, né? Minorias porque elas definitivamente não têm espaço, mas que são a maioria da população. Eu valorizo muito a sua fala e eu estou 100% de acordo. E se você me permite, Cláudia, e assim, num ambiente de compartilhamento, né? De crença. Expressões de crenças e de premissas daquilo que a gente acredita, só uma pequena correção, a fala, a expressão do opção sexual, acho que em algum momento da sua fala você trouxe, e assim, a comunicação mais fluida para esse termo seria orientação afetivo-sexual. Muito bom. Porque essa é uma questão que não se trata de opção, é como a pessoa se reconhece, como a pessoa se vê. Então, toda vez que a gente for tratar dessas questões, a gente deve evitar o termo opção sexual e usar sempre orientação afetivo-sexual. Perfeito, perfeito. Isso faz parte de um processo de comunicação inclusiva. Né? Então, eu acho que é super importante que a gente esteja sensível, que a gente tenha a humildade de reconhecer que temos muito a aprender. E as próprias pessoas dessas comunidades têm muito a nos ensinar. É delas o lugar de fala e não nosso. Né? Então, eu tenho essas crenças assim muito explícitas assim dentro do meu coração, dentro dos meus ideais. Não podemos falar pelo outro, mas nós podemos abrir espaços para que o outro suba ao palco e tenha o seu espaço de fala, as suas defesas, as suas lutas, enfim, e a gente vai junto como aliados. Muito bom. Raoni, você devia colocar aqui uma salva de palmas, viu, no meio do podcast. Muito bem. Obrigada. Isso, então, Tati, acho que você falou 3 palavras muito importantes, que as métricas que hoje em dia as empresas já aplicam ou vão aplicar em relação ao ESG, a comunicação dessas métricas e a união, a colaboração entre as empresas que já aplicam isso, ensinando para as outras como fazer. Não, eu acho extremamente importante. E na verdade você isso já tocou vem nesse acontecendo, ponto, sabe? nesses 3 pontos, assim, que eu acho que formam aí um exemplo, um elo muito, com todo muito o meu forte, respeito e a gente pelo momento que ela está passando e o compartilhamento das suas colocar verdades. isso Eu em acho que debate, é muito chamar isso, essas empresas, a Natura para é uma que empresa, essas na verdade, métricas é um case sejam de discutidas e sucesso, uma ajudar a outra, para que as pessoas exemplo, entendam a uma importância disso e referência para que todos nessa se unam, né, tratativa nessas do assumir a sua exatamente responsabilidade alinhem seus discursos, mas demonstrando que estão fazendo isso, não estão só o no que é valor discurso, compartilhado né? para Essa ela. comunicação eu É acho uma empresa muito signatária importante. do Talvez a Pacto gente colocar Global, depois ela isso tem num os seus debate, compromissos criar um assumidos evento sobre publicamente isso. com a Agenda Acho que poderia ser muito 2030 interessante e dentro veio agora do recentemente nosso a universo aqui, que é cosmético, compartilhar que a gente algumas das suas tem, dificuldades né, no esse cumprimento de próximo alguns evento. O indicadores.
que você acha disso, Tati? Eu cheguei a escutar discussões, e assim, para tudo a gente tem os lovers e os haters, né? Eu acho que assim, esses espaços coletivos e algumas redes sociais, elas são mais enfáticas nessa questão assim do aflorar das emoções, e as pessoas se sentem mais à vontade nesses espaços para compartilhar os seus ideais, os seus pensamentos, as suas crenças sobre isso. De falar assim, veja, olha só, isso foi jogada de marketing, olha, foi uma bela tacada, e assim, dando a entender que a empresa pudesse estar sendo oportunista ao compartilhar suas verdades. E eu já tenho um pensamento contrário. Que bom que existem empresas e lideranças como a da Natura, trazendo num ambiente de discussão pública aqui no sentido de que todos fazemos parte. É diferente de discussões somente políticas. Público é de todo mundo, né? Aquilo que está dando certo, aquilo que não dá, aquilo que a gente precisa unir forças, aquilo que parecia ser fácil, mas olha, talvez demande um pouco mais. E eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de trazer, sabe, Beth? Precisamos nos ajudar. Eu chamo isso, eu aprendi isso. Eu fui coordenadora do projeto Amigos da Escola da Rede Globo durante quase 4 anos, e foi um momento assim um momento muito intenso, de muito aprendizado, muita troca. Assim, a minha vivência nesses espaços de causas humanitárias diversas, ela sempre foi muito... Ela vem de longa data e eu sempre mergulhei nos meus projetos pro bono de forma muito intensa. E ali no Amigos da Escola, a gente usava um termo nos nossos encontros, né? Nos reuníamos na Globo no Rio, em São Paulo, e a gente usava um termo de trocas de saberes. E eu acho que é bem isso. O que eu tenho na minha bagagem que eu posso compartilhar com você, que lhe sirva em algum momento, e o contrário também. Óbvio, dentro dos nossos juízos de valores enquanto pessoas físicas e pessoas jurídicas, o que cabe naquele momento, no meu período de maturidade, no período de maturidade da minha marca, da minha empresa, que possa ser absorvido, adaptado, compartilhado. Quais são as minhas ricas experiências que eu também poderia compartilhar com os demais? Quando a gente fala de um mundo em processo de regeneração, eu vejo que é muito isso, sabe? E tentando sair assim só do discurso romântico, na prática, como é que a gente perpetua um ciclo de serviços, ciclo de produtos, um ciclo econômico, no qual as pessoas possam se sentir acolhidas, participativas, representadas. Eu acho que é muito isso. Talvez eu esteja sendo até um pouco redundante aqui na minha fala, mas eu acho que a gente precisa definitivamente tomar consciência e assumir as nossas responsabilidades. Na verdade, na transparência, não é assumir assumir a responsabilidade com uma narrativa que não me cabe. Eu tenho que assumir a realidade numa narrativa que me pertence naquele momento, que foi o que a Natura fez quando ela compartilhou alguns dos seus indicadores, que beleza, esses aqui estão positivos, esses outros nem tanto, mas olha que bacana, eu estou trazendo que, assim, podemos fazer isso juntos. Ou que de repente não deixe para a última hora, porque isso pode dar um problema ali na frente. Eu acho que é isso. Estou super de acordo com a sua proposta, com a sua provocação, e acho que a gente pode sim provocar essas reflexões e trazer mais pessoas para esse movimento aí do bem, sabe, Beth? Acho que a indústria de HPPC tem muito a contribuir. Infelizmente, de acordo com esse relatório aí do Pacto Global e da Stiling, do panorama do ESG no Brasil, eu fiquei bastante impressionada de ver que a indústria da moda e da beleza está ranqueada entre as que menos sensível ou está ambientada ao tema. E a gente sabe do nosso poder de influência comportamental, né? Não só aqui, mas no mundo todo. Somos indústria ágil, então a gente tem muito por fazer.
Sim, somos todos um, somos todos parte do mesmo ecossistema. A gente está falando de valor de cadeia, né? A gente está no mesmo barco e eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir um com o outro e aprender muito um com o outro, né? Outra Excelente, palavra Tati. que É essa acabou provocação assim que eu acho que esse viralizando é a podcast aqui traz, vulnerabilidade. o E BioBuild eu vai acho que a gente trazer, pode se e apoiar nós nessa todos aqui, palavra né? para mostrar que Cláudia, nós Raoni somos e você reais, que nós agora com a somos gente, falíveis, isso mas que a vai gente tem tempo melhorar muito de reconstruir uma uma série de história, de processos, dar de opiniões, um outro até de final para tabus, nossa né, que história, né? existem, Mas para que isso as tem que pessoas ser não tenham, as verdadeiro, a empresas não gente tem tenham que querer fazer vergonha de de verdade, abrir os seus, né? De novo, as não suas adianta feridas só aí e implementarmos tentar pedir políticas, ajuda e ações, outras ajudarem, fazer a né? Eu acho que a gente mensuração só de tende a ganhar. resultados, É o que a buscar Cláudia falou, certificações, se parceria, né, em o algum tempo todo, o momento a tempo todo. gente escorrega em outras questões que são tão necessárias e tão urgentes quanto outros temas dentro da empresa, né? Então, eu acho que é o respeito, a verdade, a transparência, acima de tudo. Eu acho que é muito isso. Maravilha. E, gente, indo para o final, até porque já estamos quase uma hora aqui. Papo bom passar muito rápido. A gente fala demais, né, E Alan? é tão legal. Eu adoro. Nossa, fluiu a conversa de uma forma linda. Foi Fico fantástico. muito feliz, é maravilhoso, é muito gratificante fazer parte assim desse time aqui de estrelas e também aprendendo muito com vocês, né? Que tem tanta história linda e definitivamente focadas nessa pegada da transformação e do impacto, né? Acho que essa coisa de sermos agentes de mudança, nos assumirmos como change makers faz toda a diferença, né? Com certeza. E, minha amiga, eu já queria pedir para Cláudia, para Tati, para Beth, e as mensagens finais, assim, quais mensagens acho que dessa conversa que a gente teve, vocês gostariam de deixar aqui como essa cereja do bolo para a gente fechar com chave de ouro? Até rimou. Ai, Nossa, coisa boa. maravilha. Posso falar, Raoni? Ai, por favor. Ressaltar e convidar as pessoas para estarem com a gente no, no nosso BioBeauty, Muito bom, muito porque bom. é um papo como esse, é uma prévia, né, do que vai acontecer no nosso evento. Ele vai ser fantástico, vai ser o divisor de águas, né, das cadeias de valor, de conhecimento geral, de abraçar essa causa. Então, vou convidar as pessoas para estarem com a gente no BioBeauty, porque nós vamos fazer barulho, mas um barulhinho bom. Eu que agradeço a oportunidade, me senti muito em casa, obrigada pelo acolhimento e por me permitir compartilhar um pouco das minhas crenças, Eu acho que das a minhas Tati, bandeiras ela e assim das causas resumiu, pelas não, quais eu ela advogo, dissertou tão bem enquanto minhas sobre todo esse verdades. E a tema mensagem que eu que deixo aqui aqui para fica todo então mundo a que está escutando a nossa gente gratidão por é tudo que ela que trouxe. sim, é As empresas, possível, as pessoas, com certeza ouvindo esse mas para que a gente podcast possa dar o vão primeiro criar vários passo, a gente tem que balãozinhos ali de identificar o que é perguntas verdade para e eu acho nós que a gente tem que e trabalhar provocar essa nessa discussão. verdade. Esse é Mesmo que essa a minha verdade ainda provocação não aqui no seja o podcast. Vamos caminho provocar cada ideal, vez mais essa mas discussão, sermos porque ela é genuínos extremamente com nós necessária. Como a mesmos, Tati né, falou, enquanto ou a pessoas gente muda o físicas, final para enquanto que ele esteja PJs, bem lá longe, eu ou acho senão que as coisas é vão o que acabar traz o muito mais tom rápido do que a gente para gostaria, uma né? Então, construção queria de agradecer imagem muito, que Tati, a tua seja participação aqui no coerente, podcast. consistente e que isso possa se reverberar numa reputação que seja sustentável. Acho que esse é o ponto. Qual é o legado que nós deixamos enquanto marcas, enquanto pessoas, enquanto empresas, que sim existem impulsionando a economia, mas que são capazes
de atuar para um mundo, processo de regeneração. Perfeito. Maravilha. E, gente, eu queria agradecer todo mundo. Tati, Cláudia, Beth, foi fantástico esse papo. Espero que muitos possam escutar e muitos possam grudar em vocês, porque com certeza é esse tipo de provocação que a gente precisa. Então, gente, queria agradecer muito a participação de vocês mais uma vez. Obrigado por essa parceria incrível. E, gente, muito em breve, mais um episódio para vocês. Até já!